está estudando hoje acerca do Evangelho de João. Se você é professor da escola dominical, sempre estou recomendando que você inicie a sua aula fazendo algumas perguntas aos seus alunos, tais como: quem foi que escreveu o Evangelho de João? O que significa a palavra Evangelho? Quem sabe me informar, João escreveu para quem? Qual era o principal objetivo de João a escrever o seu Evangelho? Qual a história que mais marca a sua vida, a história da igreja com relação ao Evangelho de João? Qual a principal história contada nela? Esse João era apóstolo de Jesus, era amigo de Jesus. Quem era esse João que escreveu o Evangelho? Você inicia sua aula fazendo essas indagações para que seus alunos possam estar pensando sobre o Evangelho, porque assim eles já vão começar a compreender o que será estudado. Mas eu sempre digo também que essas perguntas não precisam ser respondidas todas no início, não. Pode ficar tranquilo que no decorrer da aula essas perguntas serão respondidas, tá bom? Mas deixa eu abrir um parênteses para falar também o seguinte, viu? Você percebeu como essa lição veio resumida? Pelo amor de Deus, viu? Não fez nenhuma folha frente e verso completo. Meu Deus do céu. Como é que você vai conseguir dar aula? Não se preocupe não, que o canal Descomplicando a Teologia vai estar lhe ajudando, viu? Mas já quero o seguinte, pegue a sua caneta, pegue o seu caderno, para que você possa fazer assim as anotações, tá bom? Vou estar utilizando aqui meu subsídio, que eu estou fornecendo para os membros do nosso canal, viu? Venha ser membro do canal, fica atento que daqui a pouquinho eu vou passar mais informações. Por exemplo, né, a biografia do apóstolo João. Quem foi João? O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. Ou seja, esse João que escreveu o Evangelho de João não escreveu somente esse livro, não. Ele escreveu outros livros também. Você sabe quais são esses livros? Deixa aqui nos comentários. João também é conhecido na tradição cristã como discípulo do amor. A seguir conheceremos a história e a biografia do apóstolo João. Se prepara aí e pegue sua caneta, viu? A biografia do apóstolo João. João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Marcos capítulo 1, versículo 19, Marcos 16, versículo 1 e 2, Mateus 27, 56. Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente Tiago era o mais velho do que João, visto que ele é sempre citado em primeiro. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 2, versículo 4. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, possuía alguns empregos. Marcos capítulo 1, versículo 20. Tá anotando tudo aí? Estou falando bastante calmo para que você possa anotar, viu? A tradição cristã associa Salomé como a irmã de Maria, mãe de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 56, João capítulo 19, versículo 25. Se a informação estiver correta, então o apóstolo João era primo do Senhor Jesus. Você sabia disso? Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. João capítulo 1, versículo 35 e 37. João teve seu primeiro encontro com Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo, se tornou um dos discípulos regular. Marcos capítulo 1, versículo 16 e Lucas capítulo 5, versículo 10. A personalidade e o caráter do apóstolo João. Alguns acontecimentos registrados no Evangelho nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter de João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago, filhos de trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Muito provavelmente, essa designação, filho de trovão, apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso significa que os dois tinham várias emoções muito fortes, mas em determinadas situações a ira logo acendia, que precisamos tomar bastante cuidado também isso com relação à nossa vida cristã. Um exemplo disto nós podemos ver quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos, Tiago e João, logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, só porque os samaritanos não quiseram receber Jesus? João e Tiago já pedem logo para que pudesse descer fogo do céu. Tu quer, Jesus, que a gente faça oração? Se o Senhor quiser, a gente faz oração aqui, né? Lucas capítulo 9, versículo 54. Ao mesmo tempo que essa declaração aponta para o temperamento forte, ela também indica um profundo amor e grande fidelidade com que o apóstolo João e seu irmão nutriam acerca de Jesus. Talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo, pediram que Jesus concedesse lugares privilegiados no seu reino. Marcos capítulo 10, versículo 37. De João existe referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23. João capítulo 21, versículo 7 e versículo 20. É amplamente aceito que tais referências designam o próprio João. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente e na grande noite da comissão da ceia do Senhor,
Na celebração da Páscoa, foi ele que se declinou no peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. No capítulo 13, versículo 23. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nestas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão Pedro e de Tiago. Quando isso? Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 37. Na ocasião da transfiguração, lá estava João. Marcos capítulo 9, versículo 2. Durante o período em que Jesus esteve no Getsemane, lá também estava João. Marcos capítulo 14, versículo 13. Então, com isso, irmão, nós já percebemos a intimidade desse apóstolo. Como esse apóstolo João era amigo de Jesus e sempre estava com Jesus nos momentos mais importantes. Meu Deus do céu, viu? É muitas informações. E quero saber o seguinte, você ainda não é inscrito no nosso canal, não dá para acreditar. Se inscreva no canal aí, ative o sininho, deixa a sua pergunta que eu vou estar respondendo, viu? Quando você se inscreve no nosso canal, a minha esposa fica dando glória a Deus alto, forte aqui em casa, viu? Faça isso em nome de Jesus. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. João capítulo 19, versículo 26 e 27. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Você está vendo, irmãos, como esse apóstolo está sempre próximo das coisas que circulavam acerca de Jesus? João capítulo 20, versículo 8. O ministério apostólico de João. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. Atos capítulo 3, versículo 1, Atos capítulo 4, 19. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 6 e Gálatas capítulo 5, versículo 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros no Novo Testamento. São eles o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o livro do Apocalipse, a morte do apóstolo João. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, cerca de 69 d.C. Nesse tempo ele se mudou para a Ásia Menor. A tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro do Apocalipse. Em algum momento, durante o reinado do imperador romano Domiciliano, isso 81 a 96 d.C., o apóstolo João foi banido para a ilha de Pátimo. E foi em Pátimo que ele recebeu as divinas revelações registradas no livro de Apocalipse. Missão do imperador Marco Nerva, em Roma, isso em 96 a 98 d.C., o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente, ele já tinha mais de 90 anos de idade. A tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo Trajano, isto é, depois de 98 d.C., com idade já bastante avançada. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada que para muitos cultos, para muitas reuniões, ele precisava ser carregado. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Atos capítulo 12, versículo 2. Enquanto que João foi o último apóstolo a deixar a terra e chegar ao céu para assim ficar no paraíso, aguardando o momento da ressurreição. Informações passadas foi somente com relação ao apóstolo João, ao escritor do Evangelho. Agora vamos estudar um pouquinho a questão do próprio Evangelho. Por exemplo, a data que foi escrito o Evangelho de João, o apóstolo do amor. O Evangelho de João tudo indica que foi o último evangelho a ser escrito. Isso por volta dos anos 80 a 95 d.C. O propósito do Evangelho de João. O apóstolo João foi um grande pastor e também um apologista bíblico. Mais do que isso, o apologista é basicamente aquele que defende algo, aquele que defende uma ideia. Por isso que o apóstolo João é conhecido como apologista, aquele que defende a fé, principalmente com relação à divindade de Jesus. Esse foi o grande propósito do Evangelho de João, defender que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um Deus, mas sim ele é Deus, ele é filho de Deus. Por isso que ele é o Verbo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP,
ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Capítulo 1, o Verbo se fez carne. Ele defende toda a ideia que no princípio de tudo Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos mostra que Jesus Cristo sempre esteve presente com Deus, independente da circunstância e do momento. Após a morte física de Jesus aqui na terra, ele voltou para o lado do seu Pai, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Neste tópico, vamos ver um pouco sobre a doutrina do Evangelho de João, alguns assuntos que são tratados neste livro. Veremos sobre a Trindade, a doutrina de Cristo e outros assuntos. Veja só, irmãos, como o Evangelho de João é de suma importância. Ele vai tratar acerca da Trindade, a doutrina de Cristo e outros assuntos que têm a ver com relação à nossa vida cristã. No Evangelho de João, que são revelados grandes ensinamentos doutrinários para que nós possamos seguir. Se você for ver, irmãos, o Evangelho de João apresenta Cristo sempre como Criador. Por exemplo, João apresenta Cristo como um ser divino e também revela seus atributos como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Vamos analisar cada um deles. Você vê, meus irmãos, o Evangelho de João é tão importante que vai apresentar exatamente os atributos divinos em Cristo Jesus. Para a eternidade, a onipotência, onipresença, onisciência. Vamos ver cada um deles. Por exemplo, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostra o que? A eternidade de Cristo. Vejamos também, porque está escrito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse texto traz menção, tanto que deve façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso aí já mostra a pessoa de Jesus agindo na criação no Velho, Cristo no Antigo Testamento. João diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. João também diz que o próprio Moisés escreveu a respeito dele. João capítulo 5, versículo 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo Jesus. Eita maravilha, viu? Em Gênesis também observamos que a profecia de Deus, a serpente, iria que ele colocaria debaixo dos seus pés. Gênesis capítulo 3, versículo 14, e vai tratar acerca de 7 sinais que comprovem a divindade de Jesus, que deixa bastante claro que Jesus também é Deus, por causa do seu grande poder nele. Destacamos aqui os 7 milagres de Jesus, no Evangelho de João. Transformar água em vinho, João capítulo 2, versículo 1 a 11. A cura de um paralítico em Betesda, João capítulo 4, versículo 43 a seguir. A multiplicação de pães e peixes, João capítulo 6, versículo 1 ao 15. Jesus andando sobre as águas do mar, João capítulo 6, 16 ao 21. A cura de um cego de nascença, João capítulo 9, versículo 1 a seguir. A ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, versículo 1 ao 45. Os evangelhos cristológicos, Jesus pregando no Evangelho de João. Jesus pregou para Nicodemos sobre o novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3. Jesus pregou para a mulher samaritana sobre adoração em espírito e verdade, João capítulo 4, versículo 23. Jesus pregou para os judeus sobre amar o Pai, João capítulo 5, versículo 16. Então, que ele era o pão da vida, João capítulo 6, versículo 37. Jesus pregou sobre ser luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Essas são alguns exemplos de Jesus pregando e ensinando no Evangelho de João. Tem muito mais referências com relação a isso. As declarações divinas e os nomes que Jesus recebe na Bíblia Sagrada. Jesus revelou-se como o pão da vida, João 6, versículo 35. Jesus se revelou como a luz do mundo, João 8, versículo 12. Jesus se revelou como a porta, João 10, versículo 9. Jesus se revelou como um bom pastor, João capítulo 10, versículo 11 ao 14. Jesus se revelou como a ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículo 25. Jesus se revelou como o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6.
João se revelou como a videira. João capítulo 15, versículo 15. E claro, irmãos, que o evangelho de João tem a intenção de mostrar para você, mostrar para mim, que Jesus, ele é o Filho de Deus, que ele é Deus e ele tem todo o poder e toda a autoridade. Em outras palavras, se ele prometeu um dia vir buscar a sua igreja, para que nós possamos estar morando com ele no céu, assim também acontecerá em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte, que vou nos comentários, para que eu possa deixar a paz do Senhor todo especial, viu? Mas vou encerrando ali fazer o convite. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba slide dessa aula, e receba essas referências, tudo que eu disse aqui, diretamente no seu PV, e receba também cartazes para motivar seus alunos, um vídeo chamada, um despertador, a dinâmica pessoal, tanto em vídeo como também por escrito, nós enviamos para os membros. Eu vou deixar aqui um card mostrando todos os benefícios para as pessoas que são membros do nosso canal, viu? E se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o subsídio teológico para facilitar a sua EBD, viu? E que Deus em Cristo possa estar abençoando a todos em nome de Jesus.